Gênesis 37, de 25 a 28. Gênesis 37, de 25 a 28. Diz assim: Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia ou caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Meus queridos, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre a caravana dos ismaelitas. E sem nenhuma pretensão de que você passe pelo que José passou, mas se alguma caravana dos ismaelitas passar pela tua vida e te levar por um processo que machuque, que doa, mas que resulte em frutos incontáveis para Deus, eu gostaria de que pelo menos essa caravana passasse na minha vida. E eu não sei se você, depois da exposição de hoje, gostaria que essa caravana passasse na tua vida. Mas eu gostaria que ela passasse se ela culminar em algo que realmente seja bom e significativo para as outras pessoas. Eu quero que passe na minha vida. A caravana dos ismaelitas passou na vida de José. José foi um rapaz que foi abruptamente tirado do seio da sua família, da sua casa, e foi vendido como escravo. E quem o conduziu até o Egito foi essa caravana que estava vindo lá de Gileade, a caminho do Egito, e no meio do caminho passou e pegou José. José foi vendido, foi maltratado pelos irmãos, foi arrancado abruptamente do seio da sua família e do seu pai, e foi para uma terra distante. E naquele dia iniciou-se um período de 13 anos de grande provação na vida de José. Findo este período, quando ele tinha então 30 anos, essa dificuldade começou aos 17, mas com 30 anos, depois de um grande vale, e depois de uma grande luta, aos 30 anos, José foi levantado como governador de todo o Egito. E nesse momento em que ele foi levantado, o mundo entrou num processo de fome terrível. Mas José, por ter nele a unção e a sabedoria divina, ele pôde livrar o mundo inteiro daqueles 7 anos de grande escassez e de grande fome. Por isso, era necessário que essa caravana, ainda que trouxesse ao coração dele peso, dor, saudade, feridas emocionais, físicas, num nível profundo, mas o resultado desta obra foi um resultado glorioso, maravilhoso. Por intermédio de José, o mundo foi salvo da fome. Por intermédio de José, a nação de Israel foi preservada. E por intermédio de José, José foi uma figura daquilo que aconteceu com o próprio Cristo. Cristo também foi vendido. Cristo também foi maltratado. Cristo também foi envergonhado. Cristo também foi aprisionado. Por isso, muitas coisas aconteceram através da figura da pessoa de José. E eu gostaria de compartilhar aqui os elementos que fazem parte desse processo todo e que de alguma forma pode trazer para nós um estímulo para que sejamos semelhantes a José, de acordo com os processos que Deus definir para cada um de nós. Não precisa ser o mesmo processo que passou por José, mas que Deus continue sendo o Senhor sobre os processos da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a caravana dos ismaelitas, ou caravana de Ismael. Ismael significa Deus
ouve. Diga, Deus ouve. Amém? E não foi por coincidência que foi uma caravana de ismaelitas que passa e leva José para o Egito. Por quê? Por mais que aquela situação estivesse sendo de dor, de peso e de saudade, mas a ida de José para o Egito era a resposta de um clamor e de um Deus que ouve as orações do mundo, das pessoas. O que eu quero dizer é que José estava sendo resposta de oração para o mundo, porque Deus ouve. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? De uma maneira simples, hoje, no final dessa ministração, você deve ter claro no seu coração, se o Espírito trouxer ao seu coração esse entendimento, você vai fazer a seguinte oração simples. Assim, Senhor Deus, eu estou certo de que o Senhor ouve a oração dos meus vizinhos, o Senhor ouve a oração dos meus colegas de trabalho, o Senhor ouve a oração da minha cidade, da minha nação, o Senhor ouve a oração das nações da terra. Portanto, eu quero ser a resposta de oração que o mundo está fazendo. Então repita após mim, eu quero ser a resposta das orações que alguém está fazendo. Amém? Agora para pensar no que você disse. Para pensar no que você disse. Assimila isso no teu coração. Porque quando você faz essa oração com sinceridade, você se desprende das suas coisas. Você se desprende do seu mundo. Você se desprende dos seus objetivos pessoais. E você começa a estar à disposição do Deus que ouve. Porque o Deus que ouve o choro de uma mulher, como por exemplo, tem tantas experiências na Bíblia que não dá nem para a gente entrar, é tanta coisa para falar. Mas Deus que ouve o choro de uma mulher que está desesperado porque o marido foi embora, está desesperado porque o filho entrou no caminho das drogas, e ela chora, encolhida, sozinha. Ela talvez não seja crente, não sabe a quem recorrer, não sabe a quem buscar, não sabe a quem clamar, mas ela chora, encolhida, lá no seu tanque de lavar roupa, ou no seu quarto, sozinha, fechada ali. E quando ela chora, Deus ouve o choro. E a partir do momento em que Deus ouve e vê o choro daquela mulher, Ele começa a passar os olhos dele para ver a quem eu vou enviar para responder a oração daquela mulher que chora. Aí de repente ele olha para mim e me encontra preocupado, afadigado, correndo com as minhas coisas. Aí Deus chega e fala, eu não posso usar o Wilson, ele está muito ocupado. E os olhos dele vão passando, e vão passando, e vão passando, encontra um, encontra outro, cada um nas suas coisas. Até que ele encontra alguém que está fazendo essa oração. Senhor, usa-me. Eu quero ser a resposta de oração para alguém que precisa. Então Deus pinça essa pessoa, faz passar uma caravana de ismaelitas e leva essa pessoa por um caminho, e nesse caminho ele encontra essa mulher, abençoa essa mulher, cura essa mulher, restaura, consola, encaminha, porque Deus é um Deus que ouve. Com essa consciência, será que você quer ser a resposta da oração de alguém? Diga, eu quero ser a resposta de oração de alguém que sabe que Deus ouve. Quantos querem ser? Amém. O outro detalhe importante dessa ministração é que eles estavam, a caravana passou pelo meio do caminho, encontrou José e levou José. Mas ela já vinha de Gileade, e ela saiu de Gileade e ela foi para o Egito. Gileade era uma terra biblicamente conhecida como a terra do bálsamo, da cura, do remédio, dos médicos. Gileade era famosa pela sua
capacidade de desenvolver produtos medicinais. Gileade era conhecida por ser a cidade dos médicos. É como Ribeirão Preto tem a sua característica, Botucatu tem a sua característica, Campinas, São Paulo, cada um tem uma identidade. Ribeirão Preto é conhecida também como a cidade dos médicos. Gileade era o lugar onde se desenvolviam os remédios, os bálsamos. Em Gileade estavam os melhores médicos. E é interessante você perceber que aquela caravana havia saído de Gileade, o lugar dos médicos, dos bálsamos, da cura. E estava seguindo para o Egito, que era propriamente conhecido como o lugar da enfermidade, da idolatria, dos deuses, das pragas, da prisão, da escravidão, da mornidão, dos vínculos malignos. Gileade representava um lugar de cura, e o Egito representava um lugar de morte, um lugar de doença, um lugar de enfermidade. E no meio do caminho, o lugar de cura se encontra com alguém que se dispõe a sair da sua terra e ir para o Egito, para o lugar da maldição, para o lugar da enfermidade, para o lugar da morte, para o lugar dos divórcios, para o lugar dos pesos, para o lugar da escravidão, a fim de levar vida. Meu amado, quando eu oro e quando você ora, Senhor, que essa caravana dos ismaelitas passe na minha vida, que você tenha uma consciência clara, que essa caravana, ela parte de um lugar de cura, de médicos, de remédio, e vai para um lugar sombrio. E eu te pergunto agora, quem está disposto a deixar o seu conforto, o seu status quo momentâneo? Quem está disposto a abrir mão? Quem está disposto a olhar mais além? Às vezes, queridos, nós fazemos orações superficiais. E eu não quero desprezar aquilo que as pessoas têm feito, mas às vezes nós queremos enganar nossa própria consciência. A gente faz uma coisinha aqui e outra ali, no fundo, para amenizar a nossa consciência de que a gente está fazendo alguma coisa. Mas quando o seu mergulho é profundo em Deus, de verdade, e que você tem uma consciência de que muitas vezes, para que você possa ser esse remédio para o mundo, você vai ter que sair da sua zona de conforto, sair de Gileade, fonte de cura, para mergulhar num lugar difícil, num lugar de conflitos, num lugar de dificuldades. E que aquilo vai custar algo para você. Vai demandar uma decisão, vai demandar uma perda, vai demandar algo de você que talvez humanamente você não queira dar, não queira largar. Mas eu quero lhe estimular em nome de Jesus a afligir a sua alma no bom sentido. Como no exemplo do dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do arrependimento, o dia do perdão, um dia de jejum, afligir a alma, não fazer aquilo que você quer, não fazer aquilo que você gosta, não fazer aquilo que a sua carne clama, mas é descer ao pó, de tal maneira que você possa dizer: Deus, que os próximos anos da minha vida não sejam cercados daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino que deva ser, mas que eu possa gastar a minha vida de tal maneira que no final das contas eu possa perceber que a minha vida valeu a pena de ser vivida, que a minha renúncia valeu a pena para alguém ou para muitos, que a luz do Senhor que há na minha vida possa estar cada vez num patamar maior para iluminar mais pessoas. Mas entenda que a caravana sai de Gileade, que é um lugar de cura, e vai para o Egito, que é um lugar de morte. Quem está disposto a ir para um lugar de morte? E não precisa ir para a África, a não ser que Deus te mande para a África. Não precisa ir para o Oriente Médio, a não ser que Deus te mande para lá. E vou ficar muito feliz se Deus mandar a gente para todos os lugares do mundo. Mas você pode ter uma África do lado da sua casa, e que para se dar conta disso, você só precisa sair de Gileade e ir para o Egito. Ter a consciência de sair do lugar de cura e ir para o lugar de morte.
e ser uma bênção lá. Que Deus te dê um olhar com essa visão, em nome de Jesus. Mas o que eles levavam? Em algumas traduções, diz que esses ismaelitas levavam especiarias. Há uma outra tradução que significa arômata. Diga, arômata. Tanto eram utilizados para perfume, como eram utilizados para medicina, para remédio. Não importa a finalidade, quero apenas me concentrar na raiz da palavra. Arômata vem da palavra abatido. E também golpear, castigar, açoitar. Talvez você reveja a sua oração, né? Por isso que eu falei. No final da mensagem, talvez você possa dizer se quer fazer essa oração, a oração da caravana dos ismaelitas ou não. Se é livre para fazer ou não fazer. Mas arômata, que eles levam para aquele lugar, que teria uma propriedade de exalar um perfume, ou que teria uma propriedade de curar os enfermos, em primeiro lugar vem da palavra abatido, vem da palavra golpear, vem da palavra castigar, vem da palavra açoitar. E na verdade não foi tudo isso que aconteceu com José? Ele não foi golpeado pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, sentiu saudade do pai, da família, sentiu saudade do seu lugar, do seu habitat natural. Porventura ele não foi abatido, golpeado pelas costas, não foi açoitado na sua alma. Aquele arômata que se levava de Gileade ao Egito, porventura não era uma representação daquilo que estava acontecendo com a própria vida de José? Meu amado, você já chegou a uma certa altura da vida. Você porventura muitas vezes já não foi golpeado, já não foi abatido. Durante o seu percurso, durante a sua história, trajetória familiar, profissional, estudantil, relacional, porventura você já não passou por experiências que em alguns momentos você não chegou a entender a razão, o motivo? Só que hoje eu quero que você seja consolado pelo Senhor. Porque enquanto você estava sendo golpeado, açoitado, enquanto você estava sendo abatido, o que Deus estava produzindo e o que Deus está produzindo na sua vida? Aleluia! Arômata, uma especiaria. A Deus agradou moê-lo, falando a respeito de Jesus. Ao Pai agradou moer o Filho. Então Jesus foi golpeado, Jesus foi açoitado, Jesus foi abatido, mas que bálsamo exalou de Jesus que nos atinge até hoje. Que perfume, que remédio, que cura. Mas não há bálsamo sem abatimento. Não há cura sem abatimento. Não há perfume sem abatimento. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Dê um glória a Deus. Então quero que você repita após mim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Esse abatimento, meu querido, esse abatimento o que é? É arômata na tua vida. Entenda isso. Que é Deus te fazendo moer, espremer, acossar, encostar na parede. Em algum lugar, e através de alguma situação, através de alguma experiência, ou durante anos da sua vida, numa determinada área, para que você possa ser arômata, para que você possa ser uma especiaria,
abatida, moída, mas que dê um bom perfume e que dê um bom remédio para consolar muita gente, para ministrar a muitas pessoas. O que eles levavam? Arômata. O que eles levavam? Bálsamo. Que bênção. Que vem da raiz que significa rachar por pressão. Bálsamo. Quem quer ser bálsamo aqui? Quem quer ser bálsamo? O bálsamo é uma palavra tão linda, né? Mas para ser o que ela é, pressiona, 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 até rachar. Mas quando racha, escorre o bálsamo. Rachar por pressão. Rachar por pressão. E a gente fica pensando um pouquinho nas pressões na vida de José. A pressão do medo. Quando ele ficou com medo dos irmãos. Sabe o que é o próprio irmão jogar o outro irmão numa cova e deixar ele lá uma noite inteira? O que ele sentiu durante aquela noite na cova? Medo. O que vai acontecer comigo? De lá de dentro da cova, ele ouviu os irmãos do lado de fora dizendo: nós vamos matar o irmão por inveja, por ciúmes. E ele sentiu medo. Quem aqui já não sentiu medo terrível na vida? Quem aqui já sentiu medo? Medo de morrer, medo de alguma coisa, de alguma desgraça, medo. E aquele medo na vida de José, pressão. A pressão da saudade, porque a partir dali ele foi tirado da cova e lançado, levado para o Egito e passou 13 anos de saudade do pai, e mais do que isso, porque foi bem depois, foi mais de 20 anos que ele pôde rever o pai. Saudade do pai, a pressão da saudade. A pressão da adaptação de vida no Egito. Ele estava vivendo num lugar e de repente, de uma hora para outra, ele vai parar na casa de Potifar, lá no Egito. A adaptação com uma outra terra, com outro lugar, a pressão de um outro lugar, de um novo habitat, de uma nova condição de vida. A pressão da tentação. A mulher de Potifar quis dormir com ele. E ele teve de resistir à tentação para não cometer o pecado sexual. E não pecar contra Deus e não pecar contra Potifar. Mas ele teve que ser pressionado. Meu querido, você que passa pela tentação das drogas, você que passa pela tentação da bebida, você que passa pela tentação do cigarro, você que passa pela tentação do mundo, resista à tentação, porque essa tentação exerce sobre você uma pressão. Mas quando você resiste a essa pressão, da sua vida vai escorrer bálsamo. E esse bálsamo vai curar seus filhos. Esse bálsamo vai curar sua família. E vai curar o lugar para onde você foi enviado, em nome de Jesus. Então resista à pressão da tentação, da adaptação, da saudade, do medo. José não se deitou com a mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar inventou uma mentira e ele foi para a prisão. Injustiça. A pressão da injustiça. Quantos aqui já foram injustiçados em algum momento da vida? Olha só como estou sendo generoso. Em algum momento da vida você já foi injustiçado. E a pressão da injustiça é uma pressão violenta. Há uma angústia dentro de você. E há uma tentação de você se vingar. Ou uma tentação, no mínimo, de você não perdoar. Mas José passou pela tentação, pela pressão da injustiça, da tentação, da adaptação, da saudade, da injustiça. Ele foi para a prisão. O desconforto da vida em prisão é uma pressão. E estando na prisão, ele foi esquecido pelo seu colega, que disse que ia interceder por ele quando saísse da prisão, ia interceder por José, mas esqueceu de José, e José ficou mofando na prisão mais um tempo. A pressão do esquecimento.
A pressão do desconforto, a pressão da injustiça, a pressão da tentação, a pressão da adaptação, a pressão da saudade, a pressão do medo, ou qualquer outro tipo de pressão pela qual você possa passar na sua vida. Todas elas te pressionam para que da sua vida possa escorrer bálsamo. Bálsamo de Gileade. Bálsamo que cura. Mas em último lugar, eles também estavam levando mirra. A mirra é uma resina retirada da fissura de uma árvore específica. Tem um nome científico aqui, mas ele é tão complicado que eu vou deixar como uma árvore. É de uma árvore específica. Uma resina retirada da fissura de uma árvore. E a palavra mirra significa amargo. Mas o cheiro da mirra nos lembra a terra. Quando alguém sente o aroma da mirra, sente aquele cheirinho da terra. Eu acredito que na junção das duas coisas, a terra fala de humanidade. O homem veio do pó da terra. Viver a humanidade, viver a nossa humanidade, às vezes vai ser uma experiência amarga, porque mirra quer dizer amargo. E o aroma nos lembra da terra. E é interessante que a mirra esteve presente na vida de Jesus logo no comecinho, quando os magos do Oriente levam ouro, incenso e mirra. Bebezinho, mirra. E quando ele termina a sua vida lá na cruz, é colocada mirra, também para que ele possa sentir o aroma e se sentir adormecido naquele momento de grande dor. Mas a mirra passou pela vida de Jesus, lembrando, você é homem. E a mirra passa na minha vida, me fazendo lembrar que eu não sou onipotente, de que eu não sou Deus, de que eu sou homem. E que se eu sou homem, estou sujeito ao cansaço. E se sou homem, estou sujeito ao choro. Se sou homem, estou sujeito ao desânimo. Se sou homem, estou sujeito às vezes a decisões erradas. Na condição de homem. E é tão bom a gente lembrar que a gente não é Deus. E é bom a gente falar isso para o crente, porque às vezes o crente se exige tanto, e há tanta pressão, e há tanta coisa, não posso errar, eu sempre tenho que tomar a decisão certa, eu sempre tenho que ser o melhor, e às vezes a gente vive um negócio que parece que a gente é Deus, que parece que a gente é super-homem, que parece que a gente nunca vai estar sujeito à depressão, nunca viverá uma noite de insônia, parece que a gente está muito acima de qualquer uma dessas questões que são tão comuns ao homem. Então a mirra me faz lembrar que eu sou homem. E se eu sou homem, em alguns momentos vamos chorar, em alguns momentos vamos nos cansar, em alguns momentos vamos querer desistir, em alguns momentos vamos sofrer na condição de homem. E é justamente nessa condição de homem que somos, é que nós vamos saber buscar a um Deus que visita os homens com força. E se você está cansado hoje, eu quero que Isaías 40, de 28 a 31, possa ser o seu alento, possa ser a sua esperança, possa ser o seu refrigério. Isaías 40, de 28 a 31, que diz assim, Isaías 40, de 28 a 31. Não sabes? Eu vou ler aqui com os irmãos. Quem quiser ler aqui comigo, vamos ler juntos aqui no telão, numa tradução apenas. Vamos juntos. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, Yahvé, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na representação da mirra, nos lembra que nós somos pó. E como pó, nos cansamos, nos desanimamos, temos uma visão muito curta das coisas. Mas é justamente nessa condição de que nos encontramos muitas vezes, de humanidade, e que nós devemos nos prostrar diante daquele que nunca se cansa, nunca se fatiga, nunca se desanima, e que sempre consegue ver as coisas de uma forma muito mais ampla e abrangente do que nós conseguimos ver, enxergar. Que na nossa humanidade possamos recorrer a toda esta suficiência divina, para que sejamos fortalecidos, encorajados, como José, que no seu cansaço, na sua espera, na sua saudade, na sua angústia, mas no seu devido tempo, foi bálsamo, foi mirra e foi arômata para o mundo todo. Que possa ser assim na minha vida, que possa ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Quero lhe convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar.